Boa noite. Boa noite, pessoal da live. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nesse dia frio, como tá frio, meu Deus. Mas, como diz minha amiga, ganharemos bônus horas. Só que a gente está aqui. Pessoal da live, corre lá, já pega a aguinha, que a gente vai fazer a fluidificação das águas mais tarde, né? Então não esquece. Horário de atendimento na nossa casa. Todas as terças e quintas, 20 horas. Sextas, 14, domingo, 2 horários, 9 e 10 e meia. Aos sábados, a partir das 8 e meia da manhã, nós temos o atendimento aos pequenos, né? Evangelização infantil. A nossa casa, como vocês todos sabem, vive de doação. E se não fossem as doações que vocês fazem para a nossa casa, a gente não teria como manter a nossa casa aberta, porque a gente tem aluguel, água, luz, como qualquer bom mortal, né? Atual, adulto pelo menos, né? Tem as obrigações. E, através das doações de vocês, a gente reverte pelo bazar que a gente tem aqui na nossa casa e é onde a gente consegue pagar as nossas dívidas. Inclusive, nós tivemos o nosso bazar semana passada, no domingo, a qual agradeço muito, não só aos trabalhadores, né, que vieram aqui ajudar a gente, mas também as doações e o pessoal que esteve aqui colaborou, comprando uma pecinha e com certeza foi muito bem abençoado. Então eu agradeço de coração, né, essas doações que vocês fazem aqui para nós, porque quando a gente tem um excesso maior de peças, a gente faz esses eventos. Esse já foi o terceiro? Segundo evento que nós fizemos desse porte, é onde a gente arrecada um pouquinho mais, é onde a gente promove aí uma melhora, uma reforma, uma compra de alguma coisa que a casa está precisando. Tá? Então, desde já, muito obrigado. Nosso pechinchão foi um sucesso, foi maravilhoso. E logo, logo a gente vai ter outros, tá? Evangelho no Lar, eu acho que é tudo, todos nós já estamos praticando. E aqueles que não fazem, eu peço para que vá e façam, porque é algo assim que só nós que fazemos realmente sabemos o que é, né? A benfeitoria que tem para o nosso lar. O que é o Evangelho no Lar? Nada mais é do que, fisicamente, nós trancamos a chave, passamos a chave, ninguém dorme aqui de porta aberta, né? Infelizmente, né, foi seu tempo, né? Então a gente tranca, né? Hoje em dia tudo nem tranca mais, né? Digital, né? E o Evangelho no Lar, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fechar a nossa porta espiritual. Mas por que fechar a porta espiritual? Porque muitas vezes nós estamos sofrendo influências de irmãozinhos menos evoluídos que, por qualquer motivo, estão ali para nos atormentar, nos induzirmos a fazermos coisas que a gente até nem dá com vontade. O simples fato de olhar um para o outro, um marido e mulher, e tá brigando, chuta o cachorro, né? Briga com os filhos, e, sabe, uma falta de paciência. E muitas vezes a gente não entende porque muitas das vezes são esses irmãozinhos que estão nos influenciando. Com o Evangelho, primeiramente ele não vai entrar, tá? Mas com o tempo ele vai ser permitido que ele entre, sim. Ah, como assim? O Evangelho a gente senta 15 minutinhos por semana, de preferência a família toda, se não for possível, que nem no meu caso eu faço sozinha, faço em voz alta e 15 minutinhos faço oração, faço Evangelho, comento sobre o trechinho que a gente leu, faço as nossas vibrações e uma prece de encerramento. No máximo aí 15, 20 minutos estourando. O que vai acontecer? Como ele está lá fora, com o tempo, nós vamos ficar mais fortalecidos. A gente não vai dar mais ouvidos a eles, porque a gente vai estar estudando. E eles vão entrar porque eles vão participar. Então eles também vão aprender. Olha que maravilha. E outra coisa, o Evangelho no Lar não protege somente a nossa casa. Ele irradia
para os nossos vizinhos. Né? A gente tem várias literaturas que nos dizem que a casa que faz o evangelho no lar se torna luz. Olha que maravilha. Então vamos nos tornar luz. Como é que faz o evangelho, Dinha? Eu não sei. Pessoal, aqueles que não fazem, nós todos aqui, trabalhadores da casa, estamos aptos a ensinar, temos folhetinho, a gente pode ajudar de qualquer forma que vocês precisarem, que vocês escolherem. Até se quer fazer uma chamada de vídeo, como a gente está fazendo aqui. Tá? Mas eu não sou espírita. Eu não vou fazer evangelho. Evangelho no lar não é espiritismo, não é do espiritismo. É de Jesus. Vocês só se coloquem na posição de que, uma vez por semana, uma família sentando em volta de uma Bíblia, do Evangelho, olha a harmonização que a casa vai ter. Né? Por isso que vai ser só a palavra de Jesus para todas as religiões. Tá bom? Então, não percam a oportunidade, nos procurem, através do número do nosso WhatsApp, a gente vai auxiliar vocês da melhor forma. Tá bom? Você fez a prece? Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, em honra à nossa querida Renatinha, que vai fazer por nós a prece inicial e a nossa palestra. Bom tratamento. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então vamos nesse instante, nos deixando envolver pela espiritualidade maior, vamos deixando um pouquinho de lado os nossos problemas, as nossas angústias, e vamos abrindo o nosso coração para a palavra de Jesus, para a instrução dos Espíritos, que essa palavra da noite de hoje possa nos fortalecer, possa ser luz no nosso caminho e possa aquecer nosso coração nesse friozinho, né? Pode ser que assim seja. Tá muito frio, né, gente? Nossa Senhora. Tudo bem? Todo mundo? Carinha, conheço todo mundo. Só da turma da live, né, que eu não conheço. Mas sejam todos bem-vindos. Às vezes conhece também, né? Depende. Então, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo 127 chama Enquanto é Dia. O Emmanuel pegou o seguinte versículo do Evangelho. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Quem falou isso foi Jesus. Quem escreveu? João, não João Batista, o João apóstolo. Está lá no capítulo 9, versículo 4. Então, gente, o que Jesus quer dizer com isso aqui, né? Quem é aquele que me enviou? É Deus. Enquanto é dia é o quê? Enquanto é tempo, né? Então a gente vai fazer o quê? Um desenho bonito, né? Faz tempo, né, que eu não desenho. Pra gente poder entender enquanto é dia, tá? Então, quem já assistiu aqui a apresentação nossa vai lembrar do bonequinho. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar sempre. Nossa, ficou muito quadrado essa cabeça. Vamos fazer uma cabeça mais, pelo menos a cabeça redonda, né? Por favor. Então, aqui, pessoal, todo mundo é espírito. Tudo bem? Todo mundo é espírito. Espírito não tem sexo, não tem raça, não tem nacionalidade, não tem nada. O espírito aqui é o nosso princípio inteligente, certo? E depois a gente vai ganhando o quê? Nossos corpinhos, né? Aí sim. Aí quando a gente ganha nosso corpinho, aí a gente vai ser menino do bonezinho, né? A gente vai ser menina, a menina de sainha, até pra ainda ser, isso aí. Olha que bonitinha. Ju, peraí. Não dei zoom. Ah, tá, desculpa. Foi? Deu certo aí? Uma menininha, um cabelinho pra cima, igual a Doriana, né? Nossa. Aí a gente vai ganhando o corpinho. Isso aqui, pessoal, quando a gente ganha o corpinho, é o enquanto é dia. Enquanto é dia, esse aqui, ó, é a nossa encarnação. Enquanto é dia. É justamente a nossa encarnação. É a nossa oportunidade. Se a gente pensa enquanto é dia, então é só as coisas que eu faço de dia que vale, né? Não é, não. É a nossa encarnação que ele está dizendo aqui. E quando Jesus fala isso, ele fala assim, Deus me mandou aqui, então enquanto é tempo eu vou fazer o que eu preciso fazer. Então sempre o nosso enquanto é dia
é o problema, é o momento que a gente nasce. Tanto que quando a gente nasce, a gente não fala assim, a mãe deu a luz, né? O que deu a luz? Deu o dia, deu a nossa encarnação. Se a gente parar para pensar na eternidade, uma encarnação é um dia mesmo, né? É pouco, porque a gente tem muitas vidas, muito tempo, muitas encarnações para a gente poder melhorar. E o que ele fala? Que convém a gente fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente se programou para fazer, né? Lembrando também que não é Deus, não é um jogo. Deus fala, agora eu vou mandar a Renata lá, ela vai ser contadora, ela vai frequentar a casa do caminho, né? Ela vai ter a família dela. Não é Deus que decide isso, sou eu. Eu falo, olha, eu tenho a intenção, né, de seguir esse caminho. Vem o mentor espiritual e fala, Renata, eu falo, não quero ser contadora. Ele fala, melhor você ser. Lembra essa vida aqui que você cobrou imposto dos outros? Aqui, lembra? Então, é melhor ser contadora. Então, eles vão dar toda uma orientação para a gente poder ter o nosso enquanto é dia aqui, tá? Então, todos nós somos enviados de Deus, todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, para fazer o que precisa ser feito. Então, não adianta reclamar, porque é isso aí, né? Sabe o que eu vim pensando? Que eu vim pensando nessa lição, eu falei, gente, a encarnação é tipo assim, ó. Nós estamos lá no plano espiritual. Sabe quando a gente vê na internet um restaurante, uma comida, que você fala, eu quero muito essa comida. Aí você vai, você junta dinheiro, né? Programa o dia, aí você vai no restaurante. Essa ânsia de ir no restaurante é a gente aqui, ó, no plano espiritual, né? Quando a gente consegue, que a gente vai falar, mas essa comida não é tão boa assim, a gente vivendo, não é? Fala, mas essa comida não é tão boa assim, mas eu vou comer, né? Aí você come aquela comida e fala, pelo menos eu tô nutrida. E aí quando a gente volta para o espiritual, você fala, ainda bem que eu comi, né? Aí eu voltei na hora certa. Se eu não tivesse comido, eu ia voltar antes. Então eu penso que é tipo assim a nossa encarnação. Essa ansiedade chega, não é tão bom assim, mas eu preciso disso aqui. E aí é o resultado que a gente vai ter. Então Emmanuel ele fala assim, ó. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravarmos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. O que Jesus quis dizer? Olha, eu não precisava mais nascer aqui, pessoal. E Jesus não precisava reencarnar na Terra, ele já era ascensionado. Ele falou, mas vou quebrar o galho de vocês e vou nascer aí para dar um empurrãozinho. E ele deu um empurrãozão na humanidade. Se Jesus não tivesse vindo, nós estávamos enroscados, viu? Então, graças à vinda de Jesus, é que se começou a falar em amor, começou a se falar em evolução. Então, o pouquinho que a gente já conseguiu melhorar é graças a essa vinda de Jesus. Então, Jesus falou, olha, eu não precisava vir aqui. Eu vim aqui porque Deus, né, assim me enviou. E já que eu tô aqui, eu vou fazer o meu melhor. E a gente tem que, se Jesus, que tinha toda essa luz, toda essa evolução, teve essa consciência, nós temos que ter mais ainda, né? Porque nós, diferente deles, nós precisamos estar aqui na Terra. Então, se ele que não precisava deu o melhor dele, e a gente que precisa, então dá o nosso melhor cada vez mais. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, o que não dizer de nós mesmos nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas. Esferas são imediatas é essa aqui, antes da encarnação, tá? Dentro das obrigações que nos competem, sagrada realização do bem eterno, né? Então, eu acabei de dizer para a gente pensar aqui. Se Jesus estava preocupado com a tarefa dele, realizar bem a tarefa dele, e não precisava, nós que precisamos estar preocupados em dobro. Então, a gente não pode não aproveitar nossa encarnação. Tem que aproveitar ela o máximo possível. E quanto mais a gente traz isso para a consciência, e quanto mais a gente se esforça para isso, melhor para nós mesmos, tá? Uma coisa que a gente sempre reflete é assim, nem sempre a gente precisa sofrer para receber alguma bênção, para ter uma modificação. Muitas vezes é na ajuda, no auxílio que a gente dá, que são retiradas muitos pesos que a gente resolveu trazer para cá, para o nosso enquanto é dia aqui, tá?
Cristo não se refere à necessidade de falar da obra de Deus, mas de construí-la no seu tempo. Então, gente, falar de Jesus é maravilhoso, é muito gostoso. A gente vai ler nos textos, na psicografia, a gente vai ler nas parábolas, as cartas de Paulo, é uma mais linda que a outra. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, quem não teve a oportunidade de ler, fica o convite. Você vai lendo e você vai criando, porque ele é tão detalhista, você vai lendo, é como se ele... Professor do Aprendizes diz que Lucas pinta quadros, porque quando você vai lendo, você vai vendo a cena acontecer de tão bem feitinho que é, né? Então, é uma delícia. Agora, e fazer o texto lá? Esse que é o lance, né? Que a gente precisa, que é ir lá comer a comida ruim, lá do restaurante. A comida é bonita, mas às vezes é ruim. Não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo dos discípulos da Boa Nova, são ao seu turno os mensageiros do seu amor nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Está falando aqui que, além de Jesus, né, vieram outros espíritos, estão aqui na Terra, nos lugares mais... que a gente menos imagina, vamos dizer assim, ficar melhor. Eles estão lá fazendo a obra de Deus sem reclamar. Quer ver uma pessoa, né? Uma biografia que vale a pena todo mundo conhecer e ler? Gandhi. O Gandhi não tinha nada, né? Andava só com aquela roupinha, com aquele sandalinha e ó, pregando amor, pregando amor. Vocês sabem que ele fez uma greve, né? Ele fez uma guerra sem armas, né? O Gandhi, ele... foi andando, ele falou, olha, enquanto vocês não melhorarem aqui a política, não melhorar aqui como tá, nós vamos parar de trabalhar e vamos sair numa caminhada. E ele era tão, o propósito dele era tão do bem, assim, que com certeza a espiritualidade ajudou, e todo mundo, quando viu, tinha milhares de pessoas seguindo ele, e aí o poder público foi obrigado a mudar aquela situação. Então não teve uma briga, não teve um grito, não teve uma arma, né? Então eu falo assim, foi a guerra sem armas que ele proporcionou. Então vale a pena conhecer. Então tem vários espíritos no mundo nos auxiliando. E eles nem precisavam, viu, gente? Sempre lembrando disso. Então, se a gente precisa, a gente precisa se esforçar mais ainda, né? Os que vivem de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitam o dia generoso. Nossa reencarnação é generosa. Hoje aqui, nós fazendo a reflexão antes de iniciarmos os trabalhos, estamos falando, né, sobre a gente agradecer e dar valor à blusa que a gente tem nesse frio, no teto que nos acolhe, na nossa caminha quentinha, poder tomar um banho quente. Pessoa que esse frio, gosto de tomar banho frio, misericórdia, né? De comer uma comida quente. Às vezes não pode ser a comida que a gente, né, não é a nossa preferida, mas tá quentinha ali, tá... né? Então a gente precisa agradecer da gente estar com saúde, andando, enxergando, falando, tudo isso nós temos que ser grato e fazer bom uso, né? Reclamar menos e aproveitar mais. Realizando em si próprios, em derredor de seus passos, a obra santificada daquele que os enviou. E aqui eu faço uma pequena pausa para contar uma historinha bem curtinha. Que tinha um homem cego de nascença, andando pela rua com uma lanterna ligada. E aí ele andava no meio da multidão com aquela lanterna ligada. Aí veio uma senhora, vocês sabem que a expressão que a gente fala boca de sacola, aquela pessoa que fala muito, né? Que a boca é grande. Aí veio uma querida, né? Boca de sacola, e falou para ele, nossa, você é cego, para que você está andando com essa lanterna? Para você não faz diferença nenhuma. Ele falou, realmente. Andar com essa lanterna, para mim, não faz diferença nenhuma. Mas para quem enxerga do meu lado, faz. Que vai me enxergar e não vai tropeçar em mim. E eu também vou iluminando o caminho das outras pessoas. Então, quer dizer, uma pequena história que serve pra gente, não é? Então, às vezes, a gente tem que fazer as coisas não só pensando em nós, mas pensando também naquele que necessita e que está perto da gente. Eu sou cego, minha lanterna não vai adiantar nada para mim, mas às vezes o outro enxerga e não tem a lanterna, precisa da minha luz ali. Então a gente precisa pensar
como que a gente fala? Fora da caixa, um pouquinho mais adiante, que é o que ele fala aqui. Então, a gente tem que realizar, né, em nós mesmos e no nosso redor obras santificantes. Jamais desdém desse modo a posição em que encontrastes. Essa daqui, essa tá no finalzinho aqui. Foi para mim, para mim sempre o maior chacoalhão. Por que é o maior chacoalhão? Que ele fala pra gente não desdenhar, pra gente não reclamar da posição que a gente se encontra. Porque a encarnação não erra o endereço. Fala, nasci errado, não existe. Todo mundo nasce certinho onde precisa estar. Todo mundo tem o parente que precisa ter. Todo mundo tem aquele coleguinha de trabalho que precisa ter. Não erra. Aqui não tem erro. Aqui é certinho, tá bom? Então, a gente tem que olhar para a vida da gente e ser mais grato e fazer bom proveito da posição que a gente se encontra. Quer ver uma coisa que às vezes a gente faz? Uns mais, outros menos. Ou uns já fizeram e agora não faz mais? É assim. Se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar. Se eu fosse mais magro, eu ia ajudar. Se eu fosse mais alto, eu ia ajudar. Não é? Se eu tivesse um carro, não sei das quantas, eu ia ajudar. Põe esse bendito desse si, né? Então a gente precisa jogar esse si fora e falar, o que eu tenho? Como que eu tenho? O que eu posso ajudar? Com certeza todo mundo pode ajudar de alguma forma. Seja com uma oração, seja com uma palavra amiga, seja às vezes com um copo d'água. Todo mundo pode ajudar. Ninguém erra isso aqui. Isso aqui tá certinho. Então, para mim, é o maior chacoalhão. A gente não pode, porque eu sou um pobre coitado, porque isso, que aquilo, que não adianta, tá? Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênção para os outros e para o teu próprio círculo. E também me lembrei de uma situação minha. Então, uma época que de manhã eu ia andar no parque, né? Aí eu me arrumava, ia andar no parque. Eu sempre reclamava de alguma coisa. Mas hoje eu vou ter que parar o carro longe. Mas hoje tá frio, né? Minha cabeça estava sempre, né? Meio assim. E aí fui vários dias. Um dia eu tô andando, gente, passou por mim, eu escutei um barulho batendo no chão, assim, sabe assim? Batendo no chão. Quando eu olhei para trás, uma pessoa deficiente visual cega correndo. Falei, vai, Renata, reclama. Reclama mais um pouquinho, né? Então, vou estar de sacola, porque a pessoa nem enxerga que tá correndo, você tá aqui reclamando. Então, às vezes a vida traz pra gente a situação pra gente ver que a gente tá, sim, melhor posicionado, que a gente pode, sim, fazer melhor, né? Eu vou contar outra coisa pra vocês dessas aí no parque. Eu não vou mais, mas eu ia... E eu falava assim, eu via pessoas com muito mais idade do que eu, andando muito mais rápido, correndo. Eu falava, com andando mais rápido do que eu, né? Então, isso daí eu peguei pra gente se desafiar, né? Ver que o outro se cuidou melhor, o outro se tratou melhor, por isso que tava, né, mesmo com mais idade, tendo ali mais disposição física que eu. Então, a culpa é da pessoa, não é minha que não correr atrás daquilo. Então, a gente precisa olhar isso, né? Por que eu não tô conseguindo ter aquele desempenho, né? Porque eu tô comendo pacote de bolacha recheado inteiro e não indo me exercitar, talvez, né? Então, isso que a gente tem que olhar. Para o que a gente está deixando de buscar para poder realizar aquilo lá. Igual estudar, gente. Antigamente era tão difícil estudar, né? Tanto a doutrina espírita, tanto qualquer profissão era difícil. Era 2, 3 ônibus, era uma faculdade aqui, outra lá longe. Vestibular. Era tudo difícil, vestibular, tudo difícil. Agora as coisas são tão facilitadas. O que você quiser aprender hoje, você põe na mão na internet, tu aprende. Aulas online que a gente vê do reconforto da nossa casa. Então, precisamos realmente fazer esse olhar crítico pra gente. Falar, por que eu não tô conseguindo fazer isso aqui? Tem que pôr para fora o nosso brio. Você sabe o que é brio? Aquilo, como que eu não vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui, né? Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Então, essa frase final aqui que ele traz é isso. Não perde tempo não com bobagem. Se tá perdendo tempo com bobagem, por isso que todo dia a gente tem que fazer.
Quem que estava com o livro do... A Bi estava com o livro do Santo Agostinho lá na mão. Santo Agostinho dá uma recomendação para nós, né? Tá até no Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos os dias antes de dormir a gente tem que refletir como foi nosso dia. Todos os dias. Porque todo dia a gente vai dar uma arrumadinha nesse trem aqui, que é o nosso dia. Todo dia a gente tem que fazer essa reflexão. E para terminar, vou ler uma última história. Historinha é bom, né? Que a gente grava. A história do sapateiro. Essa aqui é meio comprida, então eu vou ter que colar, tá bom, gente? Mas acho que já é uma historinha conhecida, mas vale a pena. Um velho sapateiro, muito devoto, pedia a Deus todas as noites que o visitasse. Certa madrugada, ele teve um sonho na qual uma voz dizia: prepare sua oficina, pois hoje eu irei te visitar. O homem acordou radiante, limpou tudo, preparou café e ficou esperando. Logo cedo, um varredor de rua passou com muito frio e o sapateiro chamou, ofereceu café, um par de botas velhas, mais firmes. Mais tarde, uma mãe humilde, com um bebê no colo, chorava de fome. Ele dividiu seu almoço com ela. No fim do dia, um menino que havia roubado uma fruta corria do feirante. O sapateiro acalmou os ânimos, pagou a fruta e explicou para o garoto, né, que aquele não era o caminho correto. A noite chegou e ninguém extraordinário apareceu. Desapontado, o sapateiro orou e disse: Senhor, por ti esperei o dia todo, por que você não veio? Então a voz respondeu em seu coração: eu fui 3 vezes te visitar e nas 3 vezes você me acolheu, no varredor, na mãe e no menino. Você fez minha obra enquanto era dia. Então, essa historinha do sapateiro é para a gente lembrar que as oportunidades batem na porta da gente o dia inteiro. O varredor de rua, o menino correndo com a fruta, né? Esse menino correndo com a fruta, muitas vezes, é aquela pessoa que fez uma coisa que não é, a gente sabe que não é muito certa. Aí a gente já condena logo, né? Então, a gente tem esse olhar mais acolhedor. A mãe com a criança, né? Então, a gente todo dia vai aparecer, de um jeito ou de outro, situações semelhantes a essa, para que a gente possa colocar nossa bondade em prática, né? E nem sempre a gente faz isso, então por isso que é nossa obrigação estudar o Evangelho e praticar o Evangelho, fazer como o sapateiro fez. Eu gosto dessa história porque no final do dia, mesmo ele ali meio chateado, né, que na cabeça dele Deus não tinha aparecido, ele não perdeu a fé, ele orou e ainda falou: Deus, por que você não veio? A explicação veio. Então, às vezes as coisas não vêm exatamente do jeito que a gente quer. Mas se a gente orar e pedir para Deus, Ele explica direitinho e a gente entende que veio sim. Veio às vezes até melhor do que a gente estava planejando, certo? Olha, vence o horário sem ultrapassar, né? Gente, muito obrigado, viu? Até a próxima oportunidade. Quem que é frio? Ele? Oi, que frio, que frio. É isso aí, gente. Então, mês que vem ela tá aqui, tá? Final do mês que vem ela tá aqui, né? Então, nesse instante, pessoal da live, corre lá, pega a aguinha, que nós agora, nesse instante, peço a ajuda de vocês aqui, para que a gente envolva com muito amor a Rosana, que vai direcionar as nossas vibrações. Nesse instante, vamos juntando nossos melhores sentimentos de amor, de fé, de esperança, e vamos transformando numa luz azul. Essa luz azul vai envolvendo todo o nosso planeta. Pedimos em especial por aqueles continentes que se encontram em conflitos e aqueles que passam por catástrofes. Que cada um, Pai, seja abraçado por Jesus e fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todos os seres do planeta. Amor, fé, esperança e força de vontade. Vibremos, Pai, por todos os governantes. Que cada um seja
tocado em seu coração pelo amor de Jesus, e consigam fazer o bem para um bem maior. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, e em especial aqueles que nos são mais próximos. Vibremos por todos os idosos, todas as crianças e todo aquele que esteja passando por qualquer dificuldade. Que cada um seja abraçado por Jesus e consigam receber o melhor de acordo com o merecimento de cada um. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares, em especial o nosso lar, nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E pedimos licença, Pai, para vibrar por nós mesmos. Nesse instante pedimos que nossa água seja fluidificada com tudo o que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja colocado o remedinho necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração em aberto de muito amor, de muita fé, esperança, fraternidade, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, pessoal da live. Até uma próxima oportunidade.